prazer estar aqui, agradeço o convite do Luiz Nassif. Toda vez que eu participo de um evento dele, isso, com o número de pessoas aí relevantes que estão aqui como presentes e falando, acho que é de extrema importância para o momento que vivemos, né? Na verdade, me foi pedido para falar um pouquinho do problema de transporte aquaviário, e eu vou, apesar do fato de que o transporte aquaviário não é, nesse momento, uma prioridade do governo, mas como eu falo disso há 40 anos, principalmente o transporte fluvial, que é uma coisa que, infelizmente, não vem sendo recebendo a atenção devida, mas eu vou fazer tentar dar uma visão geral da área como um todo, começando com alguns aspectos mais básicos e conceituais, né? Bom, em primeiro lugar, um pouquinho sobre a filologia, que todos nós conhecemos, né? As nossas cadeias de abastecimento têm sofrido muito na sua competitividade por excesso de custos e tempo, em especial no comércio exterior. Por que motivo? Primeiro, rodovias deficientes, ferrovias insuficientes, transporte fluvial quase inexistente e cabotagem insuficiente. Poderia ser bastante mais ampla. Portos ineficientes, insuficiência de terminais de transbordo de carga e sistema de armazenagem insuficientes, em especial para commodities agrícolas. Esse último ponto é um ponto gravíssimo no Brasil. Eu costumo lamentar que os nossos produtores agrícolas, em particular, têm uma grande dificuldade em explorar adequadamente o mercado. O Brasil tem o potencial de ser o celeiro do mundo, já de certa forma, é o segundo maior exportador de produtos agropecuários do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Exportamos a metade do que eles exportam. Nós exportamos cerca de 80 bilhões de dólares em agronegócio e, na verdade, nós não temos sistemas de armazenagem suficientes para isso, que faz com que os nossos produtores tenham que se livrar da sua produção rapidamente, por não terem onde colocar, além de causar perda nesse processo significativo. Ou seja, nós, com o potencial que temos, não temos controle nenhum do mercado, e poderíamos ter, se tivéssemos uma capacidade de armazenagem significativa. Nós poderíamos, de certa forma, controlar preços de mercado, pelo volume que produzimos, pelo volume que exportamos. Então, esse acho que é um ponto crítico e que tem sido muito pouco falado, muito pouco lembrado, a parte de armazenagem, além de todos os fatores outros que eu disse, que eu citei anteriormente. Bom, um outro desafio logístico que o Brasil tem é a não homogeneidade, muito pouca, grande heterogeneidade na sua população e do seu PIB. Então nós temos assim, os estados costeiros representam 84% da população e 85% do PIB. O sul e o sudeste representam 73% da população e 56% do PIB. Ou seja, mais da metade do PIB brasileiro são essas duas regiões. E o norte e o centro-oeste representam 15% do PIB, 16% da população e representam 64% da área do país. Ou seja, em 64% da área do país nós temos 15% da nossa população, do nosso PIB. O que é bastante complicado para nós.
ao que se deve isso? Ao fato de que o Brasil foi um país costeiro durante muitos anos. Após o governo Juscelino, durante o governo Juscelino, com a criação de Brasília, estradas radiais, é que se iniciou um processo de avanço para o oeste. Me antecipar um pouquinho, falar de transporte fluvial. A gente sabe que o transporte fluvial é uma coisa que amadurece em séculos e não em anos, né? Só que precisa fazer. Demora muito, mas precisa fazer. O problema é que nós não estamos fazendo nada. Nós temos 17 inclusos no Brasil e milhares de barragens. O Rio Tocantins tem 11 barragens, nenhuma inclusa. Ou seja, o rio é uma sequência de lagos que não se pode usar como sistema de transporte. E de longe o transporte fluvial é o mais barato para transporte de commodities na longa distância. Também é um fato sabido. O ferroviário é importante também, mas vem em segundo lugar. Então, está se dando ênfase ao transporte ferroviário, felizmente, lógico. Está se dando ênfase ao transporte rodoviário, aos portos, que também ficaram parados aí durante um bom tempo. O Pio 1, infelizmente, não fez nada pelos portos. Então, nós temos um problema de desequilíbrio grande no país em termos de população e PIB, o que é um problema logístico sério. O Nordeste tem pouca produção, importa muito e exporta pouco. Significa que o frete encarece. Eu tenho que ir e voltar. Se eu tenho que ir e voltar, eu tenho que cobrar uma parte do retorno, pelo menos. Acho que a cabotagem tem um problema semelhante a esse também, né? Bom, a nossa matriz de transporte é conhecida, isso aí é projetado em todos os fóruns do mundo, do Brasil mesmo. E a gente nota, sim, que a cabotagem tem aí algo em torno de 12% a 13% da matriz, e o transporte fluvial 1% da matriz. Nós estamos falando aí 13%, 14%, 15% nessa área hidroviária, o aquaviário. Aqui uma comparação também conhecida com outros países do mundo. Nós temos aí 5 países de extensões semelhantes, de recursos semelhantes. Temos um foco enorme na área rodoviária. Aqueles 18% lá, na verdade eu não estou levando em conta os outros modais, como o aéreo e o rodoviário, mas a verdade é que nós temos de transporte aquaviário uma quantidade comparável com outros países. Temos em transporte ferroviário muito menos do que os países. Somos um país de grandes dimensões e produzimos e exportamos muita commodity, o que de certa forma é ruim porque usamos muito rodoviário para transportar produção agrícola a longa distância. E temos rodoviário substancialmente maior que todos os outros países. Então isso é uma maneira de se olhar a nossa matriz e entender que ela está desequilibrada. Isso já foi dito aqui um pouco antes, né? Existe uma preocupação com essa matriz, mas o Brasil tem sido o país do futuro há muitos anos, né? E a gente tem uma expectativa de virar o país do presente rapidamente. O PNLT propôs um equilíbrio melhor da matriz para 2025. Em 2005 foi proposto uma tentativa de melhor equilibrar a nossa matriz para uma condição como essa aqui. Em 2015 a nossa matriz era essa aqui, ou seja, não aconteceu nada e piorou um pouco. Em 10 anos, eram 20 anos para chegar aqui, em 10 anos nós pioramos um pouco em termos de matriz de transporte. É lógico que chegar aqui, na minha opinião, é impossível, acho que é a opinião de todos nós, né? Eu ouvi aqui que estão sendo feitos leilões de transportes, leilões de ferrovia, etc. Bem-vindos esses leilões, espero que eles levem um resultado e espero que isso possa ser acelerado, porque já faz muitos anos que nós estamos... Primeiro, não planejávamos, aí fizemos um belo plano, que acho que devemos grande parte ao Bernardo, especialmente a parte ferroviária, que foi um plano bastante significativo na minha visão,
integrador, quer dizer, são 10 mil quilômetros a mais, mas bastante integrador do país. Então, não vamos chegar nisso, não acredito que cheguemos nisso, mas se estivermos caminhando para isso, já vai ser uma grande coisa. Aí um pouquinho, Brasil, mais um comentário sobre o Brasil, nós somos 3% do PIB mundial. Em 2014 nós éramos 3% do PIB mundial. E somos 1,2, 1,3% do comércio internacional mundial. Ou seja, nós, exportações, né? Nós exportamos 3 vezes menos do que somos. Isso se deve, sem dúvida, a uma série de fatores, legislação, etc., mas não se deve também, certamente, ao problema de infraestrutura, ainda. Isso só um comentário, quer dizer, em termos de modais, os modais de transporte têm sua aplicabilidade para distâncias diferentes, mostrando claramente que no sistema hidroviário ou aquaviário em geral, a longa distância é o que interessa. Isso é válido para fluvial e válido para cabotagem também. Ele sabe que a cabotagem é viável para distâncias significativas, né? Por motivos óbvios. Você tem um porto envolvido, você tem pontas rodoviárias e tudo mais. Então, nós somos um grande produtor de commodities, são produtos de baixo valor agregado, grande volume e grandes distâncias. No interior do país, esses produtos devem ser transportados preferencialmente por ferrovia e fluvial. E na costa, claramente, tem que ser transportado por cabotagem, eles e as cargas gerais também. Por quê? Porque, na verdade, é claro, é óbvio que o custo da cabotagem é bastante inferior ao custo do transporte rodoviário. O transporte, a cabotagem tem uma geração de carbono muito inferior ao transporte rodoviário, não se destrói estradas, o custo é maior, portanto, a pergunta por que a cabotagem está sendo levada a sério é uma pergunta muito importante, muito importante. E não é de hoje que se sabe disso. Bom, basicamente a cabotagem é o transporte marítimo na costa de um país, incluindo, no caso brasileiro, incluindo a Manaus, que permite chegar a uma distância aí de quase 10 mil quilômetros no total. A cabotagem tem 3 grandes segmentos, né, de carga geral, granéis sólidos e granéis líquidos. A carga geral ainda representa uma pequena parcela, os granéis são algo, pelo menos 90% do que se faz em cabotagem, que é natural. E aquele valor grande da cabotagem com produtos a granel, na verdade. Esse é o mapa da cabotagem, mostrando aí pela espessura da linha o volume que se transporta. Não é possível ver aqui, que é uma tabelinha que mostra esse volume realizado. Então, nossa extensão de cabotagem hoje chega até 10 mil quilômetros, sendo na costa um valor de 7 mil quilômetros, e no Rio Amazonas mais outros quase 3 mil quilômetros. Nós temos um grande número de portos no Brasil, porém, a maioria com baixa produtividade. Nós temos uma carga geral concentrada no sul e no sudeste pela concentração da produção. Nós temos uma concentração grande em granéis, como eu já comentei. O movimento, a cabotagem movimenta 5% da carga geral em distâncias superiores a 1.000 quilômetros, que é o momento em que a cabotagem passa a ser efetivamente competitiva. É servida por 22 navios para containers com capacidade de 2.500 e 4.800 TEUs, que são 20 equivalent units, não sei se esse meu número está certo. Está certo? E 16 portos. Portanto, é um sistema importantíssimo para o Brasil, no fluxo norte-sul. Logicamente, os fluxos que estão mais próximos da costa, ele é mais atraente. Se eu estou longe da costa, pontos longe da costa,
vez menos a cabotagem é válida. Na medida que eu me aproximo da costa para distâncias grandes, a cabotagem é tipicamente mais atraente. E a pergunta que se faz é por que a cabotagem está se desenvolvendo até com alguma presteza, com alguma rapidez, porque ela não tem o volume maior. O que acontece? Problema dos portos, falta eficiência nos portos, as pontas rodoviárias são complicadas, os acessos aos portos são complicados, etc. Tem vários fatores envolvidos, né? A cabotagem participa com 12,5% da matriz brasileira de transporte, tem uma frequência crescente de saída de navios de carga containerizada com dias fixos de escala semanal. Uma das grandes queixas com relação à cabotagem, no passado não muito remoto, era a falta de frequência. Portanto, você não tinha navio, punha no caminhão e mandava. Hoje existem navios com idade relativamente baixa. Houve uma melhoria muito grande em termos de quantidade, capacidade e idade dos navios. Outro ponto importante é o seguinte: a cabotagem, em alguns países, por exemplo, na Comunidade Europeia, representa 37% do movimento de carga. Na China, 48%. Isso nos dá uma visão de que países semelhantes ao nosso têm muito mais cabotagem que nós temos, portanto, isso nos dá a expectativa de ter um grande desenvolvimento da cabotagem no Brasil. Necessário por todos os motivos que eu já comentei e por mais alguns, né? Aí tem alguns pontos de vantagem, da cabotagem, né? Grande capacidade, baixo frete para grandes quantidades, né? Baixo custo de implantação e manutenção da infraestrutura. A infraestrutura que se tem é o porto, porque a via é gratuita, né? A natureza. Baixo índice de sinistralidade e roubo de cargas e baixo consumo de energia. Algumas desvantagens: menor flexibilidade de rotas, obviamente, portos longe dos centros consumidores, necessidade de terminais para transporte, como qualquer modal além do rodoviário, e maior exigência de embalagens. Bom, então, esses são alguns comentários sobre a cabotagem. Sobre o fluvial, se dá em rios e lagos. Nós temos aí mais de 20 mil quilômetros possíveis de serem utilizados. Tem algumas hidrovias aí citadas. Em 2013, a navegação fluvial movimentou 28 milhões de toneladas, conforme a ANTAC, navegação fluvial, né? Então, os rios, as bacias importantes, a bacia sul, que é impressionante, mas é a mais movimentada do país. Baixa, aqui fica no Rio Grande do Sul, a bacia do Prata, que é uma bacia importante também, e a bacia amazônica, que contém um conjunto de hidrovias importantes, né? Essas duas hidrovias, Amazonas Negro, que é Belém-Manaus, hidrovia Madeira Amazonas, que é Porto Velho, Manaus, Taquatiara, são duas hidrovias muito importantes, recebem navios no caso de Taquatiara, recebem navios de até 70 mil toneladas para exportação de soja, principalmente, e é um bom exemplo de sistema intermodal que o Brasil desenvolveu e que seria importante nós podermos desenvolver novas alternativas, tá? As novas ferrovias, se implantadas como planejado, vão permitir um processo de intermodalidade bastante mais significativo. Essa hidrovia Tietê-Paraná, conhecido de todos, né, que acaba lá em cima em São Simão, aqui embaixo em Itaipu. Essa hidrovia lá do Rio Grande do Sul, que é uma hidroviazinha bastante pequena, chega até o Porto de Rio Grande, mas que movimenta de longe o maior volume hidroviário do Brasil, algo em torno de 50% a 60%. Essa hidrovia, esse é a Bacia do Prata. Esse é o número de cruzes que o Brasil tem. O Brasil tem 17 cruzes, 1, 2, 3, em conjunto aqui no Tietê-Paraná,
mais uma aqui no Tietê Paraná, esse conjunto, mais 4 no Rio Grande do Sul. Isso é o que temos. Infelizmente, o Tietê Paraná foi o primeiro sistema a implantar inclusas, só que foram feitas inclusas pequenas demais. A decisão foi tomada de uma maneira não muito inteligente, infelizmente. As inclusas, na verdade, os comboios Tietê são comboios de 2 chapas lado a lado e 2 de ponte, são 4. Esse sistema não passa na inclusa, você tem que desmembrar em 2 conjuntos para passar em 2 vezes, que é um absurdo, e já existem investimentos previstos para se ampliar ou construir novas inclusas, mas infelizmente perdemos a oportunidade de fazer alguma coisa mais definitiva. Né? Essa inclusa de Tucuruí, uma das 2 inclusas de Tucuruí, levou 38 anos para ser implementada, desde que foi construído a barragem de Itaipu, de Tucuruí. Ela foi construída e faz 2 ou 3 anos que ela passou a funcionar. E assim mesmo tem um pedral na frente que atrapalha a passagem, tem pedra. Quer dizer, é o tipo de investimento pequeno que podia ser feito liberando facilmente o fluxo fluvial até Belém. Aí eu já tinha comentado, o Rio Tocantins tem 11 barragens, nenhuma delas tem incluso. Portanto, o Rio Tocantins é uma sequência de lagos. É ruim de 11 barragens? Não, é excelente. Torna a nossa matriz energética limpa, mas, infelizmente, não se pode aproveitar um complemento importante. Né? Bom, em termos de portos, acho que já se falou muito aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Um pouco aí sobre o conceito portuário, né? Importância dos portos hoje em dia, conjunto de portos brasileiros que é muito grande. Nós temos aí 3 leis que foram feitas, 8.630 e principalmente a 12.815, que cancelou a 8.630 e, na opinião de alguns, retroagiu um pouco aí na sua possibilidade de gestão adequada do sistema portuário. Né? Termos de concessões, isso já foi muito falado, infelizmente, o PIL 2012, parte de portos, nada foi feito, na parte de acesso a portos, quase nada foi feito, ou nada, e o programa de dragagem está em andamento, um programa de 3,8 bilhões de reais, que foi contratado aí no ano passado. Em termos de PIL 2, existem algumas propostas, eu não vou entrar porque isso já foi mostrado aqui amplamente, né? Acho que não faz sentido eu tocar mais nisso. Só um pouquinho sobre sustentabilidade. Logística sustentável ajuda a sociedade, a economia e o meio ambiente. Temos sociedade, segurança, saúde, acesso e equidade. Temos de economia, crescimento, eficiência, emprego, competitividade, escolha dos modais, lógico. Meio ambiente, mudanças climáticas, qualidade do ar, poluição acústica, uso de terra, biodiversidade, resíduos, etc. Ou seja, hoje há uma grande preocupação no processo logístico com o aspecto da sustentabilidade. Esse gráfico mostra facilmente o seguinte: essa é a matriz de transporte brasileiro e essa é a matriz de geração de carbono. A rodovia 60% polui 92%, a hidrovia, aliás, a ferrovia 21% polui 1,3%, a hidrovia 13,6% polui 2,7%, o aéreo 0,4% polui 4%, de longe o aéreo é o mais poluente dos modais de transporte, e a parte de rodovia é 0%, praticamente a poluição, é só um problema de uso de energia. Isso aqui é um exemplozinho, só para ilustrar, né? Eu tenho, levando 1.000 toneladas de arroz de Pelotas para Fortaleza, eu gero 225 toneladas de CO2. Fazendo o mesmo por intermodal de cabotagem, eu gero 70 toneladas. Ou seja, eu tenho uma redução de quase 70% no processo de geração de carbono. Além do processo, do problema de você
que tem um custo menor para o transporte, para o cliente, inclusive. Bom, só algumas considerações finais. O transporte aquaviário no Brasil tem um retardamento em seu desenvolvimento tanto quanto os demais modais, mas aparentemente os demais estão começando a ganhar alguma atenção. A cabotagem vem crescendo de forma sistemática, apesar de ainda pouco significativo, um processo que aparentemente é adequado. Faltam, no entanto, portos de número maior de qualidade superior para que esse esforço renda os benefícios. E o transporte fluvial padece de um mal básico, que é a falta de cruzes, e se não resolvido em prazos aceitáveis, vai continuar sendo subdesenvolvido. Pelo que nós ouvimos hoje, não sei se vai acontecer. Isso aí, muito obrigado.